Jornal Jangadeiro. Debate. O governo Lula completou 100 dias de mandato. Com isso, o presidente planeja, junto com a equipe econômica, social e da articulação política, um balanço que deve ser completado na primeira quinzena de abril. Analistas acreditam, no entanto, que, com exceção do esforço para debater a âncora fiscal, o Lula 3 ainda não teve destaque, mas apenas resgatando ou retornando projetos e reformando também programas antigos como Mais Médicos ou Bolsa Família. Lula, inclusive, já se manifestou publicamente o incômodo com a letargia do governo nos primeiros 100 dias. E com o terceiro mês do mandato chegando ao fim, o Planalto ainda tenta articular sua base no Congresso. Daí a demora para formar e formular uma agenda prioritária. Em paralelo, para a formação da base política no Parlamento, o governo está utilizando um mecanismo baseado em recursos de ministério que beneficiam parlamentares com as negociações sendo feitas pelo ministro Alexandre Padilha. Essa é uma tática, apontam analistas, que gera o mesmo resultado do chamado orçamento secreto do governo Bolsonaro, tão criticado por Lula durante a campanha. A diferença é que se no governo anterior as verbas estavam em torno de 19 bilhões de reais, os recursos que agora podem ser distribuídos pelo governo com objetivos de angariar apoio político chegam neste ano a 46 bilhões de reais, divididos entre a concessão de emendas individuais a parlamentares e a emendas de ministérios. Os 100 dias do governo Lula servem para uma discussão aqui e do nosso debate de hoje, que tem a participação de Assis Diniz, o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, líder do partido na Assembleia Legislativa, e do advogado e professor de Direito, Rodrigo Marinho. A gente dá bom dia e agradece a presença dos dois. Bom dia, Assis. Bom dia, advogado Rodrigo. Bom dia, Nonato. Alegria de estar aqui com você, com o Yuri e com o professor Rodrigo Marinho. Bom dia, Nonato. Prazer estar por aqui. Bom dia, Yuri. Bom dia para o deputado. Prazer de Assis estar por aqui. Bom dia. Bom dia. Você ouvinte, você internauta também, que está acompanhando a gente pelas redes sociais, tanto pelo YouTube, Facebook, Twitter, do Jornal Jangadeiro, você também participa, envie perguntas, faça comentários pelo chat ou pelo 981 543814, vou repetir, 981 543814, que você é peça importante nessa discussão. Só para lembrar que esse simbolismo de 100 dias de governo nos remete ao caso do presidente Franklin Delano Roosevelt, que ele realizou em 100 dias os primeiros 96 projetos do seu governo, a despeito de todas as críticas que se formulavam na época. E por isso ficou marcante esse simbolismo dos 100 dias. E a gente pergunta aos debatedores, nos 100 dias do governo Lula, ele já deixou a marca? Qual é a avaliação que cada um de vocês faz? Começando pelo nosso deputado Assis Diniz. Nonato, primeiro dá para você e todos os que nos acompanham pela grande rede, pela rádio, esses 100 dias, eles são totalmente diferentes, é um momento atípico. Quando você inicia o governo, você tem um olhar sistêmico daqueles grandes projetos, das grandes ações, do que vai ter de impacto na vida dos... Nós tivemos aí uma queda no áudio do nosso debatedor. Vamos aguardar aqui. Assis, você está me acompanhando? Nós não estamos lhe ouvindo. Seu som... Símbolos da República... Pronto, retornou. Nós retornamos. É o meu computador ou o seu, Nonato? Só para compreender. Recomece a falar o que você ia dizendo, que houve um corte por conta de problemas da rede. E agora a gente está lhe ouvindo com tranquilidade. Está me ouvindo bem? Agora sim. Perfeito. Eu estou aqui no gabinete da Assembleia e às vezes há uma oscilação na internet da casa, o que acaba criando um desconforto porque perde a sequência de fala. Mas eu estava iniciando... considerando o início da montagem do que foi o governo do presidente Lula. O Lula tem, nos seus 8 dias iniciais, uma situação inusitada. Há uma forte mobilização que tentou-se quebrar um ciclo
democrático, inclusive com rupturas. Isso foi expresso quando os três poderes foram atacados. Depois disso, nós tivemos a repercussão da eleição da presidência da Câmara dos Deputados, mostrando toda a força do que foi o que você já elencou aí, do orçamento secreto. O orçamento secreto deu ao presidente da Casa, Arthur Lira, um poder jamais visto na história da República, com uma candidatura que tem em torno de si uma bancada de mais de 150 deputados. Não é pouca coisa e não pode se deixar de considerar o que isso impacta do ponto de vista da montagem da base, do ponto de vista do que é ter a governabilidade, do que é o mínimo necessário para aprovar matérias constitucionais. Então, o Lula, ao ter esta conjuntura nos primeiros 100 dias, diferente de outros governos, os seus 2 primeiros governos, o Lula sai de uma eleição com resultado praticamente de uma diferença de 3, 5 milhões de votos, de uma sociedade mobilizada, dividida. Mas o que nós podemos verificar nesses primeiros 100 dias, apesar de todas as dificuldades, é o protagonismo e o exercício pleno do que é um presidente que restabeleceu o diálogo na sociedade, trouxe para dentro do ciclo republicano, para a mesa de conversa, os poderes constituídos, o poder legislativo, o poder judiciário, pôde resgatar internacionalmente o diálogo com as economias, sobretudo da Europa, da América, iria para a China agora. Então, nós temos um arcabouço que tinha sido rompido do ponto de vista diplomático, do ponto de vista do diálogo interno, sendo restabelecido. E se nós olharmos o arcabouço do que é a montagem do governo, é esta que reflete a eleição de 2022, onde o partido ou a frente que elegeu o presidente não consegue ter uma maioria para governabilidade. Precisou articular, montar com critérios políticos, mas também com critérios técnicos, a estrutura dos ministérios. Além disso, nós vamos verificando que é colocado como centralidade a política de recomposição do salário mínimo, a recomposição dos ministérios que estavam secundarizados, uma perspectiva de inclusão, de criar um círculo virtuoso da economia. E aí, quando nós olhamos todas essas políticas, esses programas, essas ações, você encontra outro empecilho que trava qualquer economia. O Banco Central adotando uma política onde você tem 13,75%, a taxa Selic, e uma taxa de juros nominal de 8%, isso cria uma situação de fragilidade, de vulnerabilidade, que impede qualquer avanço mais significativo para, por exemplo, criar dentro da indústria de transformação uma economia mais focada na perspectiva do emprego, da arrecadação e, sobretudo, criar aquilo que se costuma dizer, do ponto de vista da economia, o ciclo virtuoso. Se nós considerarmos essas 3 grandes questões, eu avalio os 100 primeiros dias muito positivamente. Agora, precisa verificar que não dá para se manter esses próximos meses, esses próximos anos, focado naquilo que foi uma política de 12, 16 anos atrás. Os desafios são muito maiores. Nós temos reformas que foram colocadas ao longo dos últimos 6 anos, que cria dificuldades de governabilidade, mas cria principalmente uma fragilidade dentro do mercado de trabalho. Portanto, eu considero que é o momento de sentar para construir, a médio e longo prazo, essa ação de governo. Ok. Esse é o Jaci Diniz, deputado estadual pelo PT, líder do partido na Assembleia, começando o nosso debate. Eu vou fazer um intervalo por conta de ajustes da parte da internet aqui, para que o nosso Rodrigo Marinho também dê a sua participação em relação ao que ele acha, em relação ao que foi analisado pelo nosso Assis. É bem rápido o intervalo, são 10h16.
Está de volta para comentar os 100 dias do governo Lula, também a nova versão turbinada do orçamento secreto. Você já acompanhou no intervalo, antes do intervalo comercial, o Assis Diniz, o líder do partido, falando da análise que ele faz. Agora vamos abrir espaço para o advogado e professor de Direito, Rodrigo Marinho. Professor, muito obrigado pela sua presença também aqui. E a mesma pergunta que eu faço, qual é a análise, qual a avaliação que o senhor faz dos 100 dias do governo Lula? Vamos começar na primeira semana do governo Lula, né? Na primeira semana do governo Lula, ele já estoura com 2 escândalos. Primeiro, ministro do Turismo, Daniela Carneiro, da União Brasil, e seu apoio de milicianos, né? Ligação clara com milicianos, algo sempre criticado pelo PT, inclusive imputado ao Bolsonaro, e você vê claramente uma ligação. Isso foi mídia na primeira semana, né? Claramente, primeira grande porrada já no governo. Na sequência, ministro das Comunicações, Juscelino Filho, emenda no orçamento secreto para asfaltar uma estrada da sua própria fazenda no interior do Maranhão, informações falsas apresentadas à Justiça Eleitoral, uso de avião da Força Aérea Brasileira, recebimento de diárias para acompanhar leilões de cavalo. Isso tudo já na primeira semana. Depois descobriu até que o sócio do Aras, em que o ministro mantém seus animais, surge como funcionário fantasma do Senado. O Lula chegou até a conversar com ele para saber se estava tudo bem, se isso era ok, e manteve esses 2 ministros no governo. Essa foi a primeira semana. Coincidentemente, de 8 de janeiro, acontece um fato que para o PT foi muito bom, né? E, ao mesmo tempo, se foi muito bom para o PT, Nonato, qual é o sentido de ser contrário ao CPI? Né? Ontem o ministro Flávio Dino não conseguiu responder nada. Foi ridícula a presença do ministro Flávio Dino na Câmara dos Deputados ontem, a tal ponto, né, de tentarem desviar a atenção, e o Rui Falcão, presidente, que estava presidente da CCJ ao momento, chamar um deputado federal, abre aspas aqui, de chupetinha. Pelo amor de Deus, uma fala homofóbica e ridícula. Na sequência, né, no carnaval, Flávio Dino e Janja dançando, Flávio Dino em cima do trio elétrico, e Janja dizendo que estava realizando um sonho, essa senhora que está presente em praticamente todos os momentos, dançando numa crise humanitária violentíssima, tragédia acontecendo no litoral paulista, e eles 2 dançando, né? Eu fico imaginando se fosse a Michelle Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro, que era ministro da Justiça à época, dançando, como é que seria a reação disso. Lula disse que não teria orçamento secreto no governo dele, bater recorde, com apoio do PT, sendo claro, tá? Com apoio do PT vai bater recorde o aumento do orçamento secreto. Fala também, Nonato, que não teríamos sigilo no seu governo, né? Não teríamos sigilo no governo dele. Fez sigilo da festa de posse, fez sigilo da entrada do Alvorada, né, que era criticado, inclusive, no governo anterior, fez vários sigilos durante seu governo, só para dar a sequência disso. Excesso de gastos, o governo buscando irresponsabilidade fiscal, batendo fortemente no presidente do Banco Central. Para alguns não foi eleito. O Alexandre de Moraes também não foi. Isso é a regra institucional do jogo, né? O presidente tem autonomia e ele está lá presente durante o prazo de mandato dele, né? Qualquer coisa diferente disso é violar as instituições, violar a regra do jogo. Quis buscar a revogação da lei das estatais para agradar os seus amigos, né? Aqueles que o ajudaram, né? Buscou isso, né? Trouxe isso, tentou revogar isso na Câmara, não conseguiu, foi para o seu amigo no Supremo Tribunal Federal para conseguir fazer isso. Esse mesmo amigo que chegou no MST e dizer que Ricardo Lewandowski, que a democracia liberal não era interessante. A ex-presidente Dilma Rousseff, presidente do Banco dos BRICS, salário de R$290 mil ao mês, né? Uma bagatela leve. Apoio escancarado a ditaduras da Nicarágua e da Venezuela. Apoio escancarado. Chegou a dizer, né, na fala do deputado, ele disse que o Lula estava lá para composição, para diálogo. Abre aspas. Eu estou aqui para me vingar dessa gente. Fecha aspas. Entrevista da semana passada, certo? Ele disse isso. Ele veio para se vingar. Uma população já dividida, isso veio com uma bomba, né? Pesada, né? Com uma doença que acontece do nada também e evita uma viagem, porque ele vai dizer, né, nesse mesmo dia, Moro foi alvo de quadrilha que planejava sequestro e morte de autoridade. Paralelo a isso, né, o membro do PCC, durante a campanha, teve essa fala, o PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano, com o Moro não.
O Lula chegou a dizer em entrevista, rindo, né? Se manifestando de forma debochada, dizendo que era visível que aquilo era uma armação do Moro. Olha que coisa séria. Uma decisão do ministro, de uma juíza de direito, né? Uma operação da Polícia Federal que envolve, inclusive, o seu vice-presidente, né? O Geraldo Alckmin também era uma das autoridades que poderia ser alvo daquela situação. O senhor Lula disse que aquilo ali era uma armação. Olha o perigo disso, olha a temeridade disso, de forma completamente debochada, né? O senhor presidente Lula fez isso, né? Lembrando que o e-mail Lula Livre, nessa operação, né, é vinculada a criminosos que suspeitavam Moro e também Geraldo Alckmin. Suspeito do PCC, ele tem o mesmo advogado de Lula. Com tudo isso, você vê aliados abandonando o barco, né? Um aliado histórico, Paulo Coelho, né? Talvez não, o nosso escritor com maior popularidade mundial chega a escrever no Twitter, anteontem, décadas apoiando Lula. Noto que esse novo mandato está patético. Paulo Coelho. Não só isso, como tenta ser irresponsável fiscalmente, briga com isso, quer taxar agora Chaém e você vários apoiadores reclamando fortemente, pedindo ajuda até para a Janja, que poderia estar pulando o seu carnaval. E é interessante tudo isso acontecendo para demonstrar que esse governo de composição, de aliação, de aliança, de diálogo, nada disso acontece. Ao contrário, é um governo de embate, é um governo em que o próprio Flávio Dino disse: só vou ficar aqui até 18 horas. Opa, amigo, os ministros do governo anterior ficavam até 22, às vezes entravam pela madrugada. Você vai ficar aqui porque se você não for convidado, você vai ser convocado. Não esqueça disso. Então, todo esses 100 dias foi o governo Lula. É legal você ver, só para dar um paralelo, Nonato, encerrar aqui a minha primeira fala, a Isto É, tem uma reportagem falando dos 100 dias do governo Bolsonaro, que faz crítica, né? Corretamente, jornalisticamente, tem que fazer mesmo. A função da imprensa é criticar. Aí você vê a mesma Isto É dizendo: 100 dias não é suficiente. Como assim não é suficiente? Lula está achando que está nos outros governos, que não tinha rede social, que podia falar as bobagens que quisesse e não teria reação. Vai ter uma oposição que ele nunca teve, certo? E ele gastou a ficha muito grande no fim do mandato passado, na legislatura anterior, né, para conseguir aprovar medidas para, né, ter caixa para o seu governo. E mesmo assim, para falar a última coisa, ele vem brigando institucionalmente, o presidente de um país, brigando com o presidente da autoridade monetária do país, né? E daqui a pouco, daqui a 2 anos, ele vai nomear o próximo presidente, certo? Lembrando disso, esse próximo presidente vai entrar no mandato do outro presidente, seja ele ou seja outro, que vai estar lá. Porque essa é a regra do jogo estabelecida, como é a do Procurador-Geral da República. É a mesma regra, certo? É temerário e irresponsável falar isso. E é interessante, só para dar o último ponto, que os juros, né? Esses juros estão criticados pelo PT, os mesmos juros estavam no fim do governo Bolsonaro. Mesmo, não estava 2%, foi para 13%, não. Os mesmos 13,75%, não mudou nada, certo? Ou seja, a realidade do país exigia isso, né? Exigia essa situação. E mais ainda, quando o governo fala que quer ser irresponsável, dá todos os sinais de ser irresponsável, é óbvio que os juros vai subir. A gente vai cronometrar aqui tempos de cada um dos nossos debatedores para sermos realmente justos com cada um. Deixa eu dar oportunidade aqui para que o líder do governo, Assis, na Assembleia, possa avaliar essas colocações feitas pelo advogado Rodrigo. De Assis, como é que você reage a todas essas colocações sobre os primeiros dias do governo Lula feitas pelo advogado Rodrigo? Então, primeiro, caracterizar o que é o pensamento de um advogado que tem uma visão de direita, conservadora, e o preço desta visão. Quando ele relativiza o que foi o 8 de janeiro, é algo assustador, porque nós não podemos ter esta relativização com um fato simplório. Ele trouxe o arcabouço do que é o marco legal para defender que o ministro do Supremo tem o mesmo princípio de legalidade como o presidente da autoridade monetária, mas ele relativizou o que foi feito no Supremo, o que foi feito na presidência da República, o que foi feito lá dentro do Congresso Nacional. O 8 de janeiro foi um atentado terrorista. Foram terroristas que estavam ali com um propósito. E dizer que o PT, me poupe.
Me poupe. É, no mínimo, não ter um senso crítico frente a uma realidade do que foi o 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi o fato mais grave que nós tivemos neste último período republicano pós-redemocratização. Segunda questão, Nonato, o Flávio Dino e a Janja do Carnaval, Lula estava lá. Agora, veja bem, se quer comparar, se quer fazer análise, eu vou dizer como é que foram as ações que o Bolsonaro teve frente, por exemplo, à imprensa nacional. Ele teve nada mais do que 367 ataques a jornalista. Ele agrediu mulheres e dizia que elas não eram estupradas porque era feia. Ele mandou o jornalista calar a boca. Cale a boca agora. Ele disse simplesmente 57 palavrões em entrevistas. Nós queremos fazer paralelo com Bolsonaro, um antissistema, com um presidente republicano, com o presidente Lula, no mínimo não ter bom senso. Segunda questão, a situação dos juros. Nós temos o segundo mais alto juro nominal do planeta Terra. E quem disse que nós concordávamos e a sociedade brasileira concordava com a política de juros altos do Bolsonaro e do Paulo Guedes? Essa política dos juros altos, ela leva à concentração de riqueza, ela leva a alguém ganhar muito, como, por exemplo, falar de corrupção. Gente, não sou eu que diz. O Bolsonaro recebeu de propina, fruto da negociação, da privatização da refinaria de Randolph, na Bahia, um presentinho de 3,5 milhões de euros, 16,7 milhões. Recebeu um conjunto de joias de um relógio de 500 mil reais, aliás, de 5 milhões de reais. E levou para sua casa dentro da fazenda. Aliás, levou para sua casa, não, levou consigo e deixou na fazenda do Nelson Piquet, segundo dados da própria imprensa. Comparar o que foi o governo Bolsonaro, vamos pegar a carteira de ativos do Banco do Brasil, que foi vendido para o banco que hoje o Paulo Guedes volta para ser diretor, que valia 27 bilhões e foi vendida, transferida por 3,5 bilhões. Isso é corrupção. Se alguém quer fazer paralelo, se alguém quer fazer análise, vamos pegar os dados. Se você pegar o que foi o orçamento secreto e dizer que o Lula está aplicando a mesma regra do orçamento secreto, não. Tem uma decisão do Supremo que determina, está lá, regrado. Tem uma súmula do STF que determina isso. E na lógica do que nós ouvimos e assistimos, veja bem, hoje nós temos um novo presidente, um presidente que respeita, um presidente que tem empatia, um presidente que sabe o que é o sofrimento e a dor de quem tem fome. O governo Bolsonaro deixou o Brasil com 33 milhões de pessoas passando fome. O Brasil tem 51 milhões de pessoas na linha de pobreza. 77% das famílias brasileiras estão endividadas, fruto dessa política do Paulo Guedes e do Bolsonaro. O Brasil teve o poder de compra reduzido do salário mínimo em 39%. Esse é o arcabouço, Nonato, do que foi o Brasil de 4 anos de Bolsonaro. Se nós queremos comparar, vamos fazer uma comparação e não ficar imaginando uma fala do deputado Rui com o Nicolas, até mesmo porque o Nicolas foi que se desmoralizou ao tentar fazer chacota, deboche, que não se respeita. O Flávio Dino, um magistrado de respeito, fez argumentos técnicos. E nós estamos falando aqui da comparação do que é um governo republicano e do que foi um governo de destruição. Porque nós temos dados, mas são muitos dados que apontam a corrupção desse país. Eu podia falar do que foi, do que é a estrutura dos funcionários fantasma, associação com milícia. Rodrigo, me poupe. Me poupe.
Quem tinha um vizinho miliciano era Bolsonaro. Quem está envolvido dentro da morte de Marielle não é o PT, não. São os amigos do Bolsonaro. Inclusive mataram o Adriano da Nóbrega porque ele sabia demais. Nós podemos falar do cheque da Michele. E falar de miliciano, Gente, o que nós estamos assistindo é uma direita carcomida que produziu todos esses fenômenos. Querer trazer à baila fatos que eles que patrocinaram, que eles que trouxeram para dentro do ciclo da República, para dentro do convívio. Falar no orçamento secreto, o orçamento secreto que elegeu quase 90 deputados federais de bilhões. Destes nós sabemos o resultado do que foi a PEC que o Bolsonaro, à véspera das eleições, fez para comprar sua reeleição. Isso sim é corrupção. Isso sim é não privilegiar, é não organizar, não estruturar uma visão republicana. Ok, nós estamos conversando aqui no debate com o deputado Jaciz Martins, de um lado, líder do PT no Partido da Assembleia. Nonato, eu adoraria ser o de Assis Martins, o meu companheiro de vaquejada, mas é o Diniz. Desculpa, Assis Diniz, de Assis Martins veio à minha cabeça. Grande figura. É o nosso vaqueiro mó. Grande figura, o vaqueiro mó. E o Rodrigo Marinho, advogado e professor de Direito, que foi agora colocado com todas as citações feitas pelo Jaci. Certamente você está querendo falar alguma coisa, não é, Rodrigo? Que eu tenho outras perguntas, outros assuntos a falar. Mas eu tenho outros assuntos que a gente não possa ficar somente nesse bate-pronto de cada um de vocês. Eu posso seguir, Leonardo? Pode, fica à vontade. Eu sempre me impressiono do membro do PT falar de corrupção. Sempre. Né? O maior caso da história do planeta Terra de corrupção aconteceu na gestão do PT. De longe, né? Bilhões e bilhões de reais tungados dos brasileiros aconteceram nos governos do PT. Né? Mensalão aconteceu no governo do PT. Para quem não lembra, o mensalão era a compra em cash de parlamentares para votar como alguém queria. Para quem não lembra da Lava Jato, agora, né? Então, há pouco tempo, o maior caso de corrupção na história do planeta Terra. E é interessante isso, né, que fala que eu relativizo o 8 de janeiro. Ora, eu quero a CPI, eu quero que seja investigado, eu quero que seja aprofundado. Qual o medo do PT? Por que o PT tem tanto receio de falar sobre a invasão do 8 de janeiro? Por que não se investiga isso, não aprofunda, não discute isso? Quem está relativizando o 8 de janeiro é o PT, que briga fortemente para não ter a comissão de parlamentar de inquérito aprovado. Quem está trabalhando para não ser investigado esse fato é o Partido dos Trabalhadores. Exatamente o governo que não quer mostrar os seus erros, mostrar aquilo que não fez, mostrar aquilo que não trabalhou. Quem está relativizando isso é exatamente quem diz que isso foi um ato terrorista. Eu até acho que foi, e foi mesmo, né? Invasão do Congresso é um ato terrorista, invasão do Supremo é um ato terrorista. O MST invadiu o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto ao deputado de Assis se isso também era um ato terrorista. Que invadiram, destruíram o Congresso Nacional, invadiram, jogaram pedra no STF, também é um ato terrorista? Né? Só para eu entender se é 2 pesos, 2 medidas, ou seja, quem eu gosto quem eu não gosto é ato terrorista e quem eu gosto não é ato terrorista. E para dar um exemplo, né, é legal essa fala de ataques a jornalistas, né? Eu não sei se o deputado acompanhou, mas o secretário de Comunicações, Paulo Pimenta, numa entrevista à CNN, perguntou se a jornalista Raquel Landim, se ela era jornalista. Quando ela estava questionando aquela situação do Lula, né, a fala do Lula com relação ao Moro. Mas a gente pode voltar mais, né? O histórico de agressões do PT a jornalistas não é novo, não. Não é de agora, não. Em 2006, militantes petistas agrediram fisicamente jornalistas no Palácio Planalto. O grupo gritava: eu prefiro ditadura do que a imprensa. Em 2012, militantes petistas agrediram repórter na sessão eleitoral que votava José Genuíno. Para José Genuíno, jornalistas são como torturadores da ditadura. Também em 2012, militantes petistas agrediram fotógrafo da Folha durante a cobertura de um evento, a campanha de Fernando Haddad, à prefeitura. O sujeito chegou a receber a gravata em relação a isso. Em 2013, militantes xingaram o jornalista Daniela Lima, então na Folha, no evento do partido, está na CNN hoje. Em 2014, vandalizaram a sede da editora Abril.
quem protesta... Ô, Nonato, nós estamos discutindo aqui o presidente... Exemplos, né? Porque você disse que o ataque, né, que o PT defende jornalistas. É mentira. Isso é mentira. O PT ataca jornalistas. E bater, não, só para finalizar minha fala, isso eu falo. Né? Ou contrapondo, o senhor disse que o PT protege jornalistas. Não é verdade. Certo? Ativos de estatais, né? As estatais lucraram como nunca, né, nos governos, exatamente porque elas deixaram de ser locais de cabide de emprego, que elas estão voltando a ser. Porque a senhora Dilma Rousseff não tem qualquer capacidade de ser presidente do Banco dos BRICS. Assim como o senhor Aloysio Mercadante, aquele que foi tão a favor, né, do plano do Sarney, que disse que controle de preços era algo maravilhoso, você pode ver esse vídeo na internet, certo? Ele vai ser presidente do BNDES, tá? Um dos órgãos de maior corrupção da história do PT, né? Que foi usado para agradar os seus amigos, né? Que o DIGA JBS, né? Tão beneficiada e preso, né? Chegaram a ser presos exatamente por conta desse dinheiro que foi feito. Então, assim, só para entender a fala, né? Só para entender esse momento. Relativização de CPI não cabe, né? Porque eu quero a CPI, eu quero que seja aprofundado e investigado, o PT não quer. Ataque terrorista, eu espero que não seja tratado com 2 pesos e 2 medidas. Ataque a jornalistas, o PT ataca jornalistas e vem fazendo isso há anos, certo? Corrupção, o PT tem o maior caso de corrupção da história do planeta Terra, tá? E os ativos estatais só dispararam, né? Nunca lucraram tanto como lucraram nos últimos anos. Só para dar um paralelo nessa situação. Nonato, me permita só fazer uma pontuação para ir para o ponto seguinte. Vocês estão debatendo, pode usar para a gente ir para outras questões temáticas. Rodrigo, quando você diz questões pontuais de um militante, de um ativista, de um simpatizante, nós estamos falando do presidente da República. Você não deu um exemplo do presidente Lula. Você falou do Paulo Pimenta. Você falou de um ativista, você falou de um simpatizante. Eu estou falando do mandatário Luiz Inácio Lula da Silva, e estou falando do ex-mandatário Jair Messias Bolsonaro. São esses dois que eu falo. 2 pesos e 2 medidas. O Supremo, o Congresso, nunca o MST fez o que foi feito agora. E os que fizeram estão presos, investigados e com procedimento do devido processo legal. Então, não é 2 pesos e 2 medidas. Mas eu fico à vontade, Donato, para a gente ir para as demais questões. Só para dar um exemplo, então, deputado, eu talvez só conheça um jornalista chamado Larry Holter. Recomendo conhecer esse jornalista. Larry Holter. Você precisa pegar o... Só para lembrar. Não precisa pegar. Pega o observatório da imprensa brasileira, Rodrigo. Rodrigo, o observatório da imprensa brasileira tem isso. Vai pegar. Talvez querer me eu ensinar. Eu observo que está hoje é republicano. Essa história. Recomendo fortemente saber quem foi Larry Holter. Falar no observatório que você encontra muitas informações, Rodrigo. O Lula quis expulsar do país. Jornalista americano que o Lula quis expulsar do país. Só para dar 2 pesos e 2 medidas para ficar claro. Presidente com presidente. Ok, nós estamos aqui acompanhando o debate sobre os 100 dias do governo Lula. E, pelo visto, o ambiente de polarização que se firmou durante a campanha, durante os últimos meses do ano passado, ainda vigora nas correntes políticas de nosso país. A gente não pode também afastar esse tipo de debate. E é muito saudável, porque cada um expressa a sua verdade, a sua visão, na verdade, a sua visão em relação aos seus defensores aqui. Deixa eu fazer uma pergunta, aqui começando pelo de Assis. Diferente dos demais governos Lula, ele encontrou agora no parlamento uma posição, digamos, mais organizada. Você considera? Até que ponto vão poder se impor diante da oposição? Ô, Nonato, essa questão ela não é fruto de uma situação momentânea, ela nasce de uma conjuntura internacional. O fascismo e a direita avançou e o reflexo que nós assistimos na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, repercutiu diretamente no Brasil. E nós tivemos um caldo montado de uma estrutura arquitetada que fomentou base para que a direita anticivilizatória desse país
crescesse, tomasse corpo, tomasse forma. Aquelas pessoas, por exemplo, você tem um advogado de trabalhador que defende o patrão e não o trabalhador, mas se coloca como advogado trabalhista, é fruto desta reflexão, deste momento. A pessoa que vai contra a política de valorização do salário mínimo, ou a pessoa que vai contra uma valorização da educação, ou que uma pessoa que vai contra aquilo que foi notoriamente a marca do Brasil para a ciência ou da vacinação. Nós tivemos, ao longo desses últimos 8, 10, 12 anos, um fomento de um fermento que cresceu. E isso está refletindo dentro do Congresso Nacional. Mas isso não aconteceu aleatoriamente, não. Nós tivemos uma bancada, por exemplo, eu sou do mundo da política, e vi e acompanhei como foi o volume milionário das campanhas dos candidatos do governo anterior, como se estruturou. Nós falamos, o Rodrigo Marinho falou há pouco, do maior escândalo. O maior escândalo de corrupção desse país foi o orçamento secreto. Nós estamos falando de bilhões. Se você for olhar o que foi o orçamento secreto, Nonato, as pessoas chegavam, o deputado chegava e dizia, eu vou empenhar no município tanto, no município tal, tantos milhões. E ele vinha fundo a fundo, sem controle nenhum. Ou ele chegava num órgão federal como a FUNAI, ou não me lembro agora o outro aqui, meu Deus, bom, eu lembro já, e disponibilizava milhões para comprar 30, 40, 50 mil tratores, como foi usado dentro do orçamento secreto. Então, corrupção foi montado, estruturado nessa lógica do orçamento secreto, ou do que foi a venda do patrimônio público brasileiro. Então, tudo isso montou um arcabouço, montou uma estrutura que a direita perdeu a parcimônia, perdeu a vergonha de dizer que vai para a rua lutar contra os direitos dos trabalhadores. É impressionante como a classe média brasileira se mediocrizou e naturalizou a tortura, naturalizou as violências. Então, isso está refletindo dentro do Congresso. E aquela lógica da perspectiva de ter um governo de coalizão se rompeu completamente ao longo desses últimos 10 anos. E temos, sim, dois lados bem delineados. Aqueles que defendem uma visão civilizatória, aqueles que buscam composição de uma sociedade de direitos e aqueles que querem negar tudo. A exemplo do que nós vimos do ponto de vista econômico, a exemplo do que é, por exemplo, hoje a política de juros altos desse país. Não é pouca coisa você ter o salário mínimo ou o imposto de renda durante 4 anos congelado. É disso que nós estamos falando. E essa direita perdeu a vergonha de defender que negro tem que apanhar, que tem que ser pesado por arroba, que índio não tem que ter terra. Você tem hoje as mulheres sendo violentadas. Essa direita defende isso. Essa direita passou a dizer que é correto bater em mulher, é correto bater e matar homossexual. É isso que nós estamos tratando, de uma visão civilizatória, de uma visão de mundo humano, para aqueles que negam tudo, inclusive a ciência. E isso reflete diretamente dentro do Congresso. Quando você olha e vai assistir ao que se debate na Câmara dos Deputados, é estarrecedor pelo nível que se tem desta direita que veio, e é verdade, ela veio organizada, estruturada, para negar tudo, inclusive a perspectiva de políticas públicas para aqueles que mais precisam. Deixa a gente dar agora a oportunidade. Nós chegamos já ao final do nosso debate, oportunidade aqui para que o Rodrigo, o advogado Rodrigo, possa avaliar esse perfil, esse traço da direita que o deputado falou, foge ao seu conhecimento, Rodrigo? É muito fácil dizer, né? A esquerda tem eu poderia dizer assim, ó, a esquerda tem um bando de canalha que apoia uma série de ditaduras pelo mundo, como Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, e que apoiam todos os maus tratos contra homossexuais, porque todas as ditaduras massacraram homossexuais, porque todas elas fizeram isso, né? Porque até hoje manifestação em Cuba para o homossexual
homossexuais são presos por conta disso, que você tem presos políticos que não tem nada disso. Poderia dizer tudo isso, né? E colocar na esquerda. Quem sabe o deputado de Assis já apoia esses regimes canalhas, opressivos, que fazem isso, e colocar nessa conjuntura. É fácil, né? Você faz isso, é uma falácia, né? Eu pego uma parte pelo todo e uso essa falácia, a falácia da parte, né? Para dizer que todos estão nesse bloco. Espero que o deputado de Assis não apoie regimes ditatoriais, canalhas, homofóbicos, como acontece em regimes como esse. Espero que isso aconteça, mas é muito fácil fazer essa comparação. Isso é falsa, né? Porque é típica de uma falácia. Contra o fascismo, eu acho legal demais, né? A direita é fascista, né? Aí eu vou lembrar a frase do fundador do fascismo, né? Para quem não conhece, quem funda o fascismo é um senhor chamado Benito Mussolini. Ele funda o fascismo, ele é o pai do fascismo. E a frase que define o fascismo é a seguinte: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Eu penso que é a esquerda que defende isso, não? Tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. A esquerda que defende essa visão, né? A visão, não, pelo menos, até onde eu sei, para quem quer ter muitas estatais... Rodrigo, isso é sério. Deixa eu terminar, deixa eu só falar à vontade e eu termino. Todo o ponto disso é essa situação que se coloca, né? Então é muito fácil trazer essa visão, até porque parece não conhecer a base do fascismo, porque a base do fascismo é essa, certo? Criada por um ditador chamado Benito Mussolini, que defendia dessa forma. Eu sou um liberal, sou completamente contrário, eu não quero nada do Estado, eu sou contra o Estado e quero tudo fora do Estado. É isso que eu defendo, porque Estados grandes só beneficiam políticos, como forma geral. Terminando, né? Finalzinho aqui. Eu estou dando 1 minuto para cada um, já passou, já temos 1 minuto e 40 segundos. Deixa eu passar agora para o Uma última frase, por favor. É só essa frase, né? Porque falaram de ciência, né? Última frase disso, né? Pois não. O Lula disse que os livros de economia estão superados. Que diabo de ciência é essa que só importa que cabe a ele, né? Ele chegou a dar essa frase. E para finalizar, o orçamento secreto o PT foi beneficiado durante o governo Bolsonaro, os deputados petistas, e o PT apoiou isso nesse governo atual, no governo Lula. Esse apoio aí do Lira foi dado pela bancada do PT. Então é ridículo dizer isso, até porque um dos ministros, né, só faltou o deputado de Assis dizer, o ministro Celino, né, fez a sua estrada na sua fazenda, que é o ministro do PT. Só faltou ele dizer isso. Eu estava esperando que ele fizesse esse comentário. Ok. De Assis, para finalizar, 1 minuto e meio do mesmo Donato, tempo. primeiro, muito obrigado pela oportunidade de eu reviver fatos e falas tão inconsistentes. Dizer que o fascismo... Não, peraí, consistente é demais, né? Brincadeira. Consistente é demais. Permita que ele use o tempo dele, Rodrigo. Rodrigo, precisa compreender que nós não estamos falando com dois ignorantes, não. A sociedade... O teu governo foi responsável por negar a ciência. Foi responsável por negar a ciência. As 700 mil pessoas que morreram, Rodrigo. 700 mil pessoas morreram nesse país que é você negar a ciência, Rodrigo. É isso que nós estamos tratando. 700 mil pessoas morreram porque você negar a ciência. Por gentileza, Rodrigo, deixa eu só pedir para você ficar calado, que foi dado tempo a você, e a gente está dando o mesmo espaço de tempo para o seu oponente para discutir também, para debater. Pois não. Obrigado. Rodrigo, o teu governo, o governo Jair Bolsonaro, por negar a ciência. Rodrigo, por favor, eu fui educado, fui parcimônio com você, me respeite. Da mesma forma que eu lhe respeitei. Claro. Nós, no Brasil, tivemos 700 mil pessoas que morreram. Que pelo menos metade delas, se tivessem recebido a vacina, estariam no nosso convívio. Isso é negar a ciência. Isso é, de fato, não ter respeito para aqueles que precisam. Esse governo foi irresponsável. Olha o genocídio com o povo Yanomami. O que foi feito com aquela população dos índios. Isso é irresponsabilidade. É disso que nós estamos falando. Donato, muito obrigado para respeitar o tempo. Ok, muito obrigado a você, Rodrigo Marinho, muito obrigado ao de Assis pelos comentários, análises feitas em relação aos 100 dias do governo Lula. E no fragor da discussão, a gente sabe que as emoções suscitam esse abrasamento. A gente agradece.
aos dois debatedores pelas suas participações.